Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarlo. O poema dessa semana é o número 67, Pensamento numa Noite Fria. Desperto de um sonho com o barulho da tempestade e me preocupo com as casas dos camponeses. Imperador Meiji. A mensagem sugere que o consulente seja mais solidário com as pessoas que de alguma forma dependem dele, nunca insensível às situações dramáticas alheias. Ser solidário é não ser indiferente às circunstâncias alheias difíceis. A solidariedade não pode ser vista apenas como a partilha de bens materiais, mas também a dedicação de tempo e atenção, e sem sombra de dúvidas, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje seja gentil com todas as criaturas vivas, incentivando os reikianos a serem solidários, interessando-se pelos seus semelhantes permanentemente e não apenas como algo eventual. Vale lembrar, novamente, as informações talhadas na pedra do memorial do mestre Mikao Usui sobre o solidário trabalho dos reikianos no socorro às vítimas sobreviventes do terremoto do Japão em 1923, quando faleceram mais de 140 mil pessoas. Reflita sobre as palavras de Gutenberg Land. Se todos os preocupassem com todos, o mundo seria mais justo. Bom, a mensagem é muito clara, né? E a forma que o mestre Johnny explanou nesse texto deixa muito claro que a nossa solidariedade, ela tem que ser, né, não só nas coisas materiais, mas também nas coisas materiais, mas também o nosso acolhimento fraterno. A gente vive um momento onde muitas pessoas, né, passaram por N dificuldades durante a pandemia, muitas perdas, e uma coisa que as pessoas estão precisando muito é desse acolhimento. Às vezes, quando a gente para ouvir alguém, a gente acolhe alguém na sua necessidade de falar, com certeza, né, essa pessoa, às vezes só o fato de dividir o que está acontecendo, ela já se sente acolhida e o dia dela passa a ser melhor. Então, vamos fazer uma reflexão essa semana. Quantas oportunidades a gente tem durante o nosso dia de desse acolhimento, de acolher alguém que está passando por uma situação difícil, que passou por muitas perdas e que não está bem. Então, às vezes, a gente acaba encontrando pessoas totalmente desequilibradas, que por uma coisinha pequenininha assim, acaba, né, criando assim uma situação, tempestade num copo d'água. E será que a pessoa está tendo todo aquele desequilíbrio por causa daquela situação pontual? Ou será que aquilo é reflexo de um monte de coisa que ela vem vivendo? Então, a gente tem muitas oportunidades durante o dia desse acolhimento. E fora isso, né, a parte material, ela é importante, porque ela é o mínimo, né? A gente olha, né, quantas pessoas em situação de rua, quantas pessoas, né, passando frio, nessa época de frio, quantas pessoas morrem de frio. Isso é muito triste. E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Às vezes um ato simples, de olhar para o nosso guarda-roupa e falar assim, o que está aqui parado, que eu não estou usando? O que daqui eu posso compartilhar com essas pessoas que estão precisando? E a gente tem muito para compartilhar. A gente tem muita coisa que a gente não precisa. Será que a gente precisa ter tanta coisa? Então, assim, vamos dividir o que a gente não está usando, né? Vamos separar as coisas que podem ser doadas e acolher outras pessoas, aquecer outras pessoas. É muito bom a gente estar na casa da gente, quentinho, né? Mas quantas pessoas estão aí passando necessidade? Então, a gente pode parar essa semana para refletir esses dois aspectos. Primeiro, o aspecto material. E esse é o mais fácil de resolver, porque às vezes uma limpa no guarda-roupa, uma organização na sua casa, você tira um monte de coisa em bom estado, né? Porque a gente precisa doar algo que vai servir para alguém e que tenha condições de uso. Então a gente consegue organizar tudo isso e levar, né, para as pessoas. Às vezes você não, não sei onde que eu vou levar, não sei onde levar. Nossa, tem tanta igreja, tanto centro espírita, tantas ONGs, tantas pessoas que trabalham nesse acolhimento fraterno nas ruas que podem estar compartilhando, né, distribuindo as coisas que a gente separar. E o outro lado é esse acolhimento emocional. Quantas pessoas, né, não estão bem e que às vezes precisam
de um carinho, de um sorriso, de um ouvido, né? De alguém que para dar atenção. As pessoas são muito carentes de atenção. Então, assim, a gente pode ser solidário em N sentidos. Então, vamos ficar atentos às oportunidades que o nosso dia a dia nos traz, né? E não perder essas oportunidades, né? Quantas vezes a gente escuta falar que o mal é a ausência do bem? Então, vamos procurar, né, no nosso dia, né, e não nos ausentarmos, né? Vamos procurar fazer algo de bom dentro das nossas possibilidades. E durante o dia a gente tem N oportunidades de fazer o bem. Então vamos ficar atentos essa semana e daqui para frente, não só essa semana, não perder a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, né? Seja um acolhimento emocional ou simplesmente, né, um prato de comida, uma roupa, um cobertor, algo que pode aquecer, né, o físico da pessoa em primeiro lugar. E depois, né, que essa parte estiver suprida, existe outras formas de acolhimento. Então, vamos ficar atento a todas as oportunidades que a gente tem. Uma boa semana a todos, gratidão.